Fibonacci ou sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci, né, é a sequência de números inteiros em que cada número é a soma dos dois números anteriores. Geralmente, ela é representada da seguinte forma: 0, 1, 1, 2, 3, 5 e 8, né? E assim por diante. Por que essa representação? Porque, como a definição já diz, né, que ele é uma sequência de números inteiros, certo? Em que cada número, né, é a soma dos dois últimos anteriores. Então, por exemplo, geralmente uma sequência de Fibonacci, ela vai começar sempre com 0 e 1, ok? Sempre vai começar com 0 e 1. Então, partindo dessa ideia, a gente pode dizer que 0 mais 1 vai ser igual a 1, 1 mais 1 é igual a 2, certo? E 1 mais 2 é igual a 3, 2 mais 3 é igual a 5, 3 mais 5 é igual a 8 e assim sucessivamente. Porque é conforme a definição, né, nos ensina, né, basicamente. E geralmente, né, ela é representada por uma expressão matemática que diz basicamente o seguinte: f de n, ok? F de n ela é igual a f n menos 1 mais f de n menos 2, ok? Basicamente, essa é a expressão matemática que a gente usa, por exemplo, para a gente calcular nossa sequência de Fibonacci, ok? Existe um caso, né, isolado, que é quando a gente tem, por exemplo, um número negativo, né? Quando a gente tem um número negativo, então essa fórmula muda automaticamente. Então, geralmente, como é que ela funciona, né? Menos 1, ok? Vai ser menos 1 elevado, por exemplo, a n mais 1, menos 1 vezes o quê? A F de N. Okay? Então, basicamente, essa aqui é a fórmula quando a gente tem número negativo. Se a gente quiser calcular, por exemplo, uma Fibonacci dele, por exemplo, menos 5, menos 2, ou menos 7, ok? Menos 6, basicamente o processo acontece da seguinte forma. Primeiro a gente vai calcular a sequência da Fibonacci, a nossa sequência de número positivo e depois a gente calcula o número negativo. Por que, que a gente tem que fazer isso? Porque a fórmula diz o seguinte, né? A Fibonacci de um número negativo, certo? Ela vai ser igual a menos 1 elevado ao n mais 1. Esse n, né, é o número de vezes que a gente vai iterando, por exemplo, para calcular a nossa sequência. Por exemplo, vamos supor que a gente tem aqui, por exemplo, 8. Então, quer dizer que a gente vai criar, por exemplo, um for para iterar 8 vezes. Né? Então, você quer basicamente isso aqui. N mais 1 vezes o N vezes a fibra na posição N. Por esse motivo é que a gente tem que primeiro achar a nossa Fibonacci, a nossa sequência da Fibonacci dos números positivos para a gente poder encontrar a sequência dos números negativos, ok? Então, pessoal, basicamente isso. Bom, agora vamos meter a mão na massa um pouco para mostrar isso no caso real. Por exemplo, a gente tem aqui um caso do LeetCode que a gente vai resolver aqui, que é o LeetCode 509, que diz o seguinte: os números de Fibonacci, né, que normalmente são denominados de Fn, que formam uma sequência, né, chamada de Fibonacci sequence, que é a sequência de Fibonacci, ok? Onde, né, cada número é a soma dos dois números anteriores, certo? Que começam com 0 e 1. Que são, por exemplo, esses números aqui, é f de 0, que vai ser igual a 0, e f de 1 é sempre igual a 1. E aqui, então, tem aqui a nossa forma de f menos 1 mais f menos 2, que, né, que tu vais meio que, aqui a gente meio que vai integrando esses valores, onde o n é o número de vezes que a gente vai integrando, certo? Pronto, aqui diz o seguinte, olha, dado um número n, né, calcule a sequência de Fibonacci desse mesmo número, ok? Bom, implementando isso aqui, né, isso ficaria basicamente o seguinte: eu vou criar aqui uma variável chamada fib, que vai ser um array, que vai armazenar as nossas sequências, que eu vou inicializar com 0 e 1, porque toda a sequência de Fibonacci sempre vai começar com 0 e 1, ok? Então, aqui eu vou criar um for, né, e in range, vou começar com 2 aqui, por quê? Porque eu já inicializei a minha sequência com 0 e 1, que toda a sequência começa sempre com 0 e 1, né? Então, vou iterando o meu número, né? Nesse caso, né? Aqui, que é o número que está a me pedir para calcular a minha sequência, né? E vou fazer mais um. Por quê? Porque no Python você não consegue fazer, por exemplo, n menor ou igual ou maior ou igual para n iterando gradualmente. Que você precisa, né, fazer ele dessa forma, né? Acrescentando mais um para a gente ter o mesmo resultado que nem outras linguagens como JavaScript e por aí fora, ok?
Então, basicamente, eu vou dizer o seguinte aqui agora. Minha Fibonacci, eu vou indo, né, acrescentando novos itens, né, dentro do meu array, que vai ser a minha sequência de Fibonacci. Então, aqui, aplicando a fórmula diz o seguinte. Uma Fibonacci de n, ele vai ser lá, nossa fib, né? N menos 1, ok? Mais a nossa fib N menos 2, ok? Então, se nós repararmos aqui, a gente tem aqui uma regra que diz que o Fibonacci de 0 é sempre igual a 0 e a Fibonacci de 1 é sempre igual a 1. Então, antes disso, eu vou chegar aqui e vou dizer o seguinte. Ó, se o n ela for igual a 0, ou n ela for igual, né, por exemplo, a 1, então eu já vou fazer um return do mesmo valor, porque essa é a regra, né? N igual a 0, retorno nele mesmo, igual a 1, retorno nele mesmo. Então, feito isso, aqui no final só preciso fazer um return, o valor máximo que está no array, que é o resultado da minha Fibonacci. Então, vai ser a minha fib, ok? Então, basicamente, isso aqui, né, já resolve o nosso problema. Okay? Só desculpa, aqui não é N, é I, ok? O I, né, é o valor que, aqui tá, que a gente está armazenando, né, a nossa interação. Né? Basicamente é isso, pessoal. Então, vamos executar aqui para ver como é que isso se funciona. Ok? Ó, então, passou aqui o primeiro caso, né? Passou aqui o segundo caso, passou aqui o terceiro caso. Agora vamos fazer a nossa subir para ver se está tudo ok, pessoal. Bom, então, conforme a gente já pode ver aqui, né? A gente executou e deu sucesso, ok? Passou em todos os casos de teste. Então, pessoal, é basicamente isso. Obrigado e até a próxima.